O que houve? Ele não veio para a audiência, né? Sim, mesmo devidamente estimado, é uma falha administrativa lá do AP, porque não trouxe, O que é AP? Do AP. O que é do É o AP? Departamento de Unidade de Atendimento Prisional. Mas É um órgão da Secretaria da Justiça me parece que é comum, porque eu não sei se o senhor é advogado da outra audiência que teve, onde ele falta porque ou ele não chegou a ser intimado, ou as testemunhas não chegaram a ser intimadas, os acusados não chegaram a ser intimados, que foi em relação a um outro caso onde ele perde o controle de uma moto, estaria embriagado, e aí atropela, parece que 2 de 3 meninas que estavam na calçada. O senhor é advogado dele nessa causa? Também. Ele veio nesse caso, mas Sim. as outras também não vieram. Isso foi erro de onde? Do próprio sistema do próprio Estado, aí nessa governamental, vamos dizer assim, em gerenciamento por parte, seja da Secretaria de Justiça, ou seja, para a própria Judiciário. Porque se existe um processo que ele demanda 1, 2, 3, 4, 5 anos, independentemente do período que os processos estão em aberto, não é papel do advogado de defesa, não é papel do próprio preso é correr atrás de testemunha. É o Estado, na pessoa do juiz, que determina a intimação, do oficial de justiça para cumprir, tá? E coisa do gênero. Portanto, na realidade, se comparecer as testemunhas, as supostas vítimas não compareceram, não é culpa do suposto réu ou da sua defesa. Tá, ele, no caso, preferiu não vir. Foi a orientação do senhor? Não é que não preferiu não vir. Não é porque não preferiu não vir. Ele nem sequer foi... ele foi intimado devidamente para o ato e simplesmente, como eu disse, a DUAP, que é o Departamento de Unidade de Atendimento Prisional, não o trouxe. Não Isso é ligado à Secretaria de Secretaria de Justiça? Justiça é um órgão, é um setor dentro da Secretaria de Justiça, que nem sequer o trouxe. Tá? Mas não foi estratégia de defesa, tá certo? Não foi a vontade, até porque ele não tem essa questão de não querer vir. Na verdade, isso mesmo não foi recambiado. E muito menos foi a orientação da defesa, para ele não vir. Até porque o ato em si, a audiência que é necessária, a presença a presença do réu em todos os atos processuais. Tá? Todos os processuais. Isso não gera nenhuma nulidade processual, mas gera isso ajuda na prescrição, porque me parece que tem um dos crimes que prescreve, lesão corporal prescreve em janeiro de 2018. Né? Sim, entendeu? Mas, como está dizendo, isso na realidade não gera nenhuma nulidade processual, mas gera um defeito jurídico em uma pretensa condenação. Tá? Que, sendo assim, nós, defesa, saberemos como entrar com os respectivos pedidos de nulidade em questões futuras. Nesse caso em específico, a vítima estaria com medo em São Paulo? Ela parece que dentro dos autos tem uma carta dela pedindo, informando que não tem mais interesse na ação. Inclusive, escrito feito a punho, esse pedido dela mesmo, fomos nós que anexamos, nós defesa que anexamos essa época, ela dizendo que não tem interesse em dar seguimento no feito, uma vez que ela já tem nova vida constituída lá, ele aqui também nova vida constituída, portanto, ela escreve a punho, tá, com as suas letras, com as suas imprecisões ortográficas, tá, para provar que não houve nenhuma diligência, nenhuma orientação dessa defesa. Tá? Foi uma decisão própria dela, onde ela diz, escrito a punho, repito, ratifico essa informação, onde ela disse que não tem nenhum interesse de dar seguimento no feito. Tá, mas aí no caso isso vai de encontro à própria Lei Maria da Penha, né, que não aceita desistência por parte da vítima. Sim, veja bem, o que acontece com vocês? Existe, na realidade, uma decisão jurisconsulta, uma decisão de STJ. Muito embora seja uma ação pública incondicionada, o que vem a ser isso? É o próprio Ministério Público ser o autor da ação, mas, na realidade, inclusive são decisões em processos diversos de outros estados. O que acontece aqui? Embora seja uma ação pública incondicionada, a parte autora ela pode desistir da ação a qualquer momento. Inclusive, do nosso pedido também tem esse resultado disso aí, com jurisprudência do STJ e STF nesse aspecto. Tá? Ela é a autora. Tá? Nesse caso específico, o que foi que houve? Ele é acusado de agredir ela, inclusive pisando sobre ela, chutando. O que o Alexandre, através do representante dele, teria a dizer sobre isso? Olha, existiu uma suposta agressão dada a injusta provocação à época sofrida por ele. Provocação sofrida por ele? Sim, uma injusta provocação. Aí ele foi provocado e agrediu.
Geral, eu acredito, eu vi seu pronunciamento a respeito de um caso envolvendo a vítima que ele matou, Hélio Cortez. Não. No caso, Não. o senhor disse que Não, ele, não. ele Não. sempre é provocado e Não, reage não. E agride. Em nenhum, mata. em nenhum momento você está colocando palavras que eu não disse. Em nenhum momento eu disse que ele matou. Eu disse que o que foi dito é que ele responde um processo em uma determinada vara do Tribunal de Júri do Estado do Piauí, onde, na realidade, ele foi provocado injustamente, onde a sua esposa, à época, a sua companheira, ela foi chamada de várias palavras. O que acontece? A pessoa ainda está no processo isso. Se você está fazendo alegações, se você verificar no processo, tem lá. Que a pessoa, na verdade, além de ofender sua esposa, ofendê-la com palavras de baixo calão, uma série de coisas, chamá-la de outros nomes, ainda jogou cerveja na cara dela, na cara dele, e o que acontece? E a pessoa veio agredi-lo na mesa dele. E quando essa pessoa veio agredir, a pessoa já tinha bebido, a pessoa tinha consumido bebida alcoólica, essa pessoa. Lá ele escorregou, bateu a cabeça no paralelepípedo. Foi isso que eu disse. Tá? O senhor chegou a dizer que não há nada no rosto dele que possa provar agressões. O senhor viu as fotos da vítima nesse processo? No rosto dele? O senhor Hélio Cortez? Não, eu não faço parte, não sou defesa desse processo. Porque o senhor se pronunciou a respeito dele. Eu me pronunciei porque o juiz perguntou em razão de que ele estava preso. E eu disse, na verdade, ele está não por esse processo está solto, mas ele está preso por um outro processo esse que ele foi sentenciado a 6 anos, tá? E que nesse processo já vai cumprindo mais de 3 anos. Portanto, a pena lá já está, existiu praticamente cumprida, já paga a pena já. Nesse caso, o senhor pediu para que de repente a gente desse uma olhada mais profunda no processo, mas pelo conhecimento que eu tenho, as pessoas que falam no processo que foram provocadas é justamente o Alexandre e a esposa dele, o que vai ao encontro do que a defesa estipulou como estratégia para levar o caso ao tribunal do júri, se defender no tribunal do júri. Mas a gente não vê outras testemunhas nesse processo dizendo que houve essas provocações do Hélio Cortez, até porque quando ele foi morto, ele foi tirado do carro, é o que a acusação prega. Olha, se essa acusação perdurasse, o Alexandre, ele não tem... O tribunal do júri, ele tem a sua decisão, ela é uníssona, ela é autônoma. Tá? Portanto, na verdade, o que o tribunal do júri entendeu, que ali não caberia homicídio qualificado, não caberia homicídio simples, e assim, na verdade, foi a tese da defesa dos colegas que lá o representaram, e aí foi a homicídio privilegiado, e assim ele ficou dando homicídio privilegiado. Portanto, eu não sou parte daquele processo, portanto, muito menos houve o due process of law, ou seja, houve o devido processo legal, onde foi dado a Alexandre, bem como a acusação, representado pelo Ministério Público, pelo parquê ministerial, que é o dono da ação penal, e nesse sentido, na verdade, foi dado a ele o devido processo legal, o princípio da ampla defesa do contraditório. E assim ele se defendeu nos autos pelos colegas que o representaram, e assim ele foi condenado. Portanto, foi entendido que lá caberia homicídio privilegiado. Foi essa sentença que foi dada a ele. Doutor Fernando, eu observo, Alexandre, ele tem alguns casos, eu já citei Hélio Cortez, tem o dessa senhora que foi... Tem de um outro, onde ele dirigia embriagado uma moto, acusado disso, e teria atropelado 2 meninas. São 3 processos aí, haveria um quarto, né, que ele teria agredido uma senhora chamada França, era ex-companheira dele. Mas, e ele tem uma movimentação muito grande de advogados. As próprias famílias que são vítimas do Alexandre, elas têm dificuldade de pagar a defesa dele. Como é que o Alexandre paga vocês? Primeiro lugar, o que acontece? Eu vou lhe responder do começo para o final. No que se refere aos 4 processos, eu desconheço esse aspecto, tá? Porque, na verdade, pode ter comentários, mas se não existe o processo, não há que se falar em 4 processos que você está falando. No segundo aspecto, entendeu? Ou seja, da sexta vara que você está dizendo que ele atropelou 2, 3 pessoas, eu vou lhe precisar. Foram duas jovens que em nenhum momento lá ele se encontrava embriagado, portanto não há nenhuma prova nos autos, inclusive essa é uma das nossas teses de defesa, para que realmente possa existir uma comprovação de embriaguez, tem que ser feito, sabe o que? O exame de sangue. O que foi feito lá foi apenas o exame de alcoolemia. Então, quando é sem o exame, STJ, STF, já simulou bem claro em relação a essa questão para a prova inequívoca que há embriaguez, necessário ao exame de sangue, tá? O exame de fio de cabelo e coisa do gênero. O que foi feito lá foi apenas o exame de alcoolemia. E para o conhecimento, para vossas informações, que eu vou lhe repassar,
etilômetro, à época, estava vencido há 25 meses e 27 dias. Portanto, aquele etilômetro em si ele não é prova cabal para dizer se ele tinha consumido bebida alcoólica. E aquele fato se deu foi exatamente por uma questão de prudência dele. Ele foi prudente, foi apto, porque ele desviou de um ancião que vinha fazendo outra passagem. O senhor tem o ancião para mostrar? Vinha fazendo uma passagem da frente de um carro, e para que ele não colidisse, para que não batesse nesse ancião, exatamente o que acontece. Ele terminou por subir a calçada, e onde lá veio abalroar essas duas jovens que se encontravam na calçada. O senhor vai apresentar esse respondendo ancião... Respondendo a sua pergunta. Respondendo a sua pergunta, concluindo. Eu sei. Então, na realidade, ou seja, não há nenhuma prova, portanto, não há nenhuma prova que ele estava embriagado, porque o próprio teste de alcoolemia lá não resolve. Como ele disse, o etilômetro estava vencido há 25 meses e 27 dias, vencido, sem ser feito devida aferição, sem ser feito devidos testes, como assim determina a resolução 202, tá, do Inmetro. Era bem claro. Eu só queria continuar a questão, porque na hora do acontecimento houve uma reunião de pessoas muito grande em volta dele, inclusive querendo lixá-lo. Uhum. E eu fico achando estranho que não haja nos autos nenhuma menção a esse ancião que poderia ter intervido e impedido que esse lixamento ocorresse. Poxa, se ele desviou desse ancião, ele poderia ter contado e relatado isso a princípio, para se livrar, inclusive, de um possível lixamento. Porque a polícia foi chamada para evitar, inclusive, que ele fosse lixado, porque as pessoas ficaram revoltadas. E as pessoas e as testemunhas informam que ele estaria em estado de embriaguez. Isso é outra questão técnica que o senhor vai discutir. Mas a pergunta que eu queria fazer é, o senhor vai apresentar esse ancião em audiência como testemunha de defesa? Em primeiro lugar, o que acontece? Que, em geral, quando ocorre algum acidente, alguma coisa nesse sentido, as pessoas supostamente envolvidas, elas desaparecem. O que acontece? Quando se viu, na realidade, quando o ancião percebeu que ele foi o causador desse acidente, simplesmente se evadiu do local. Ele não ficou, porque ele não queria testemunhar, ele não queria presenciar os fatos que lá ocorreram. Como você mesmo disse, um suposto lixamento, tá certo? Se ele, Alexandre, ele tivesse a má índole, se ele tivesse a intenção direta de provocação de alguém, ele teria se evadido do local, teria corrido. Pelo contrário, ele ficou, não reagiu, inclusive ele ainda tentou, ainda ofereceu ainda ajuda, ligando para familiares para que esse primeiro pudesse socorrer as pessoas ali, supostamente feridas. Os registros dessas ligações telefônicas estão nos autos? Olha, não há registro nos autos, até porque, na verdade, ou seja, como qualquer processo, todo qualquer processo administrativo, ou seja, ainda em sede de inquérito policial, ele é inquisitorial, não foi dado a eles essas oportunidades dele apresentar à época. E, portanto, na realidade, o telefone, salvo engano, à época, foi apreendido e depois perdido por esse telefone foi dado sumiço, não estou me recordando bem em delegacia, em sede de inquérito. Eu tinha lhe perguntado que as famílias que são vítimas do Alexandre, elas têm uma certa dificuldade, inclusive, de pagar advogados. O Alexandre eu lhe pergunto, você está sendo, sabe o que é conduzido pelos familiares? Porque eu estou vendo tão interesse assim, tão profundo do nobre jornalística, que chegou ao ponto que agora ele faz essa pergunta agora. A gente está fazendo uma entrevista, não, e o senhor está tendo a oportunidade de falar, inclusive, sim, exatamente, eu estou defendendo. Acusações da parte da defesa do Alexandre de que eu defendo os familiares. Sim. Sou um jornalista que me porta em prol da sociedade. Sim. Isso é bem claro, inclusive, nos textos dos quais eu escrevo. O que eu estou perguntando é como é que o Alexandre está pagando os advogados dele. Só isso que eu quero saber. Olha, é dado a qualquer pessoa uma coisa chamada direito de defesa. O direito de defesa, ela não cabe a quem indaga, quem pergunte como é pago ou como não é pago. Existe uma coisa chamada advocacia franciscana. É aquela advocacia que alguns advogados fazem de forma gratuita. E você não esqueceu de perguntar... Quase 7 advogados passaram já por Alexandre nesse caso. Todos são devotos nessa questão da advocacia franciscana? Se passaram 1, 2 ou 7, como você está dizendo, eu não tinha conhecimento desse. Eu estou me referindo a este advogado que vos fala. O senhor gosta, então, de ajudar pessoas que estão em confronto com a lei? Em confronto com a lei, não. Em pessoas que estão respondendo processo à justiça. Então, na verdade, eu defendo o direito. Tá? Eu defendo o direito do cidadão ter direito. É essa a questão primordial. Ok. Eu posso tirar uma foto só? Não, prefiro que não. Para divulgar, a família dele acusa tanto de que a gente não fala com os advogados, e seria legal. Prefiro que não. Então, eu agradeço. Obrigado. Bom trabalho para você. Tá. Só, querido. Até mais.